a crise de representatividade é agravada pelo fato de que nós desenvolvemos no Brasil a mentalidade de que dependemos do Estado para praticamente tudo nas nossas vidas, particularmente vocês que representam o segmento industrial, pelo que eu fui brifado antes de estar aqui. Perguntei, quem vai hoje conversar comigo nessa plateia? Gente que é empreendedor. É absolutamente impossível, ou quase impossível, no Brasil de hoje, ser empreendedor sem depender de regras que mudam durante um jogo, sem depender de um excesso de burocracia e regulação que ninguém consegue entender, sem depender de um sistema tributário injusto, maluco, incompreensível e pesadíssimo, sem entender como é que funcionam as legislações trabalhistas pelas quais um juiz do trabalho pode paralisar totalmente o funcionamento de qualquer empresa, fora colocar em indisponibilidade os bens pessoais dos responsáveis por essa empresa, diante de uma interpretação que ele possa ter, correta ou não, de legislação trabalhista. E, por último, sem depender da amizade do rei. Nós criamos um país, isto é responsabilidade coletiva nossa, na qual nós achamos que a justiça social e a correção das desigualdades se daria por lei, por decreto e por fixar em princípios constitucionais que todos nós seremos felizes e que os juros não serão mais de 10% ao ano. Nós, brasileiros, e isso não adianta a gente atribuir a este governo, ao governo que o precedeu, a esta figura política ou a outra, nós, brasileiros, combinamos em acreditar, em geral, que lucro é pecado e que, se alguém ficou rico, é porque alguém ficou pobre. Nós temos uma profunda convicção social de que os direitos nos caem pela mão boa do governante. E nós nos acostumamos, como sociedade, a tirar a importância do indivíduo, sobretudo do indivíduo empreendedor. Nos acostumamos a achar que a correção de problemas, inclusive da expressão da liberdade, se dá por decreto, se dá por lei. Nós aprendemos que educação para nós é um instrumento para conseguir um emprego, sobretudo se esse emprego for através de um concurso, um emprego público, que me garante uma aposentadoria diferente do trabalhador da iniciativa privada e me garante uma estabilidade sem que isso seja associado a qualquer tipo de mérito pessoal. Então, como sociedade, o que está acontecendo hoje fomos nós que criamos. O que trabalhou contra o Brasil nesses últimos tempos, e quando eu digo assim, o que trabalhou contra o Brasil, o que trabalhou contra os nossos sonhos de construir um país muito mais forte do que ele é hoje, muito mais respeitado do que ele é hoje e muito mais próspero do que ele é hoje, foi o fato de, nos últimos 12 anos, termos acreditado que as coisas são fáceis quando a bonança existe. Nós perdemos uma oportunidade importantíssima nos últimos anos, trazida por uma conjuntura internacional, e para fazer jus ao tema que está colocado aqui ao meu lado, nesse banner, nunca antes nesse país nós tivemos uma oportunidade histórica tão favorável como essa que nós jogamos pela janela nos últimos anos. Quer dizer, o mundo não viu outro período de crescimento do comércio internacional e para o Brasil em particular. Nós não tivemos, na nossa história recente, exemplo comparável à força que o crescimento de um gigante como a China representou para as nossas finanças. Nós entendemos que essa subida de maré foi causada por nós. Nós fomos beneficiados por ela. E, como dizem os economistas, agora que a maré desceu, é que a gente está vendo quem estava nadando pelado. Nós estávamos nadando pelados. Nós não aproveitamos esse período para fazer as reformas necessárias. Não houve, nesses últimos 12, 13 anos, nenhuma reforma relevante feita no Brasil. Paulo Alberoni Pinto pergunta: o que levou Lula a escolher Dilma a sucedê-lo? Eu gostaria de fazer a pergunta ao Lula se ele desse entrevista. Ele tem, por método, dado entrevistas a grupos de profissionais razoavelmente identificados com o que ele é, com o que ele pensa, com o partido dele e tudo mais. É uma pergunta para ser feita a ele. Olhando de fora e
depois que as coisas acontecerem, em geral, a gente fica mais inteligente. Se bem que no Brasil, como dizia um ministro, nada muda mais do que o passado, até o passado no Brasil é imprevisível. Mas se a gente colocar a decisão política do Lula naquele momento, eu me lembro de ter dito isso em várias rodas como essas aqui, que eu considerava o mais grave erro político da vida dele. E acertei por razões que eu não suspeitava. Eu não achava que a Dilma fosse ter, porque eu, de certa maneira, achei quase impossível imaginar uma transferência de votos daquela maneira, e eu achava que ele teria dificuldades em fazê-la se eleger, e ele a elegeu com muita facilidade. Isso, para mim, foi uma grande lição de política, a capacidade, em determinados momentos, que algumas figuras históricas têm de transferir votos, transferem o cacife dele para uma outra pessoa. Aonde eu acertei é que eu também, por outro lado, se subestimei a capacidade do Lula de transferir votos, eu subestimei a capacidade da Dilma de aprontar besteiras. Então, a incapacidade dela de governar é extraordinária. E a incompetência dela em algumas das decisões que tomou são de tal maneira surpreendentes que vocês se colocam, às vezes, na situação de um jogador de xadrez e que vê o outro fazer uma besteira e fala assim, não, isso aqui não é uma besteira, isso é uma jogada genial, ali por trás tem algo. Parece uma besteira, e era. Desde que eu sou gente, desde o tempo de menino, eu ouço dizer que este é o país da corrupção e dos corruptos. Tem a pergunta. A Operação Lava Jato seria o começo de um novo país e o fim do passado? Não. É exatamente esse meu ponto. Eu acho que a Operação Lava Jato tem um peso enorme na nossa crise atual, porque a gente não sabe quem vai ser preso sexta-feira. Eu fiz essa brincadeira no início. Dizendo, isso é o imponderável, esse é o imprevisto na nossa situação política. A agenda da polícia manda na agenda da política, isso nunca acaba bem. Agora, a Operação Lava Jato em si, como combate à corrupção, ela não muda um país. O que muda o país é a oportunidade que a gente tem agora de jogar para o lixo algumas coisas que a gente percebeu que não deram certo e se organizar para outras. Isso a Operação Lava Jato não fará por nós, ainda que todos nós, com todo o mérito, dediquemos aplauso ao trabalho de um setor das nossas instituições. Todo mundo gosta de ver quem fez malfeitos ir para a cadeia. Agora, isto em si não muda a nossa situação. Assis Machado, empresário cearense, pergunta, o Papa Francisco, personagem novo na nossa conversa, disse que o diabo entra pelo bolso. Então, a pergunta que ele faz é o seguinte, o bolso de quem deve ser costurado para tirar o diabo do Brasil? A pergunta é ótima, porque eu acompanhei vários papas ao longo da minha longa carreira de repórter. E se há pontos que, como eu acabei de dizer a vocês, me deixaram muito pensativo, foi por que um papa que não dirige exército algum, não produz nada em termos de que ele possa vender, nem sequer ele é dono de uma franchise, que ele possa eventualmente oferecer em condições favoráveis aqui ali, oferir um rendimento, por que ele pesa tanto nas decisões, na cabeça das pessoas e naquilo que elas acreditam ou não? A ideia que um jesuíta tem hoje no Vaticano do que seja a ordem econômica internacional está completamente furada, que me perdoe o Francisco. A ideia que o Vaticano defende nos últimos 3 ou 4 papas, que a raiz dos males é o capitalismo, e que a alma humana ela só é pura através da conversão ao Evangelho e nunca pelo bolso, ela é profundamente católica. E ela é profundamente nossa. Se vocês pegarem o que eu disse logo no começo a vocês, nós somos o país que acredita que lucro é pecado, isso é profundamente religioso. A ideia de que
a igualdade entre os homens está garantida por Deus e que são aqueles que põem dinheiro no bolso, portanto o diabo, que subvertem essa ordem, ela é algo imbuído na maneira como nós brasileiros encaramos a ordem econômica, portanto as suas injustiças e portanto a necessidade moral e ética de corrigi-las. Quando a gente fala de desigualdade social, a gente atribui a isso uma culpa, que a gente tenta corrigir através do Estado. Isso é uma maneira na qual Francisco e nós brasileiros pensamos igual. Então, para responder à questão da mesma maneira sarcástica como ela foi formulada, para tirar o diabo do bolso, a gente tem que mudar o jeito que a gente pensa. Tem uma pergunta de José Mota, ele é da Cambi. A Cambi, até onde sei, é uma pequena empresa que produz queijos no sertão do Ceará. A Globo bota e tira presidente. Por que essa demora? Vocês atribuem a jornalistas que aparecem na televisão uma importância que nós não temos. Esse é o lado lisonjeiro desses aplausos que vocês deram, que um cara o pessoal acredita. Eu não vejo na mídia eletrônica brasileira essa capacidade de impor ou de desimpor, que é um verbo que eu acabei de inventar. O que existe, e isso é uma pergunta a qual eu estou bastante acostumado, como vocês podem perceber. Quer dizer, qual é a capacidade que órgãos como a televisão, e em particular a TV Globo, têm de condicionar a maneira como as pessoas se comportam? De fato, se vocês colocarem o Brasil no centro das nossas atenções, em relação ao peso que a televisão tem na maneira como as pessoas no Brasil pensam e se comportam, portanto agem, nós somos um caso único, para o bem ou para o mal. Não existe nenhum outro país comparável ao Brasil, e a gente precisa comparar o Brasil com países comparáveis, Canadá, Estados Unidos, México, China. Não, peraí, estou falando do tamanho, ela de Rio Abessa já falou Canadá, pô, comparar nós, essa puta bagunça com o Canadá, um país certinho. Não, a gente tem que comparar o Brasil com países de tamanho comparáveis, a Rússia, a China, os Estados Unidos. Nenhum desses países continentais, Indonésia, nenhum desses países de dimensões continentais assiste a mesma coisa no território inteiro, na mesma hora, só o Brasil. Quer dizer, televisão no Brasil é uma jabuticaba. Nenhum outro país do mundo tem uma situação como essa. Se vocês acham isso positivo ou negativo, é um julgamento que vocês farão. Eu quero prosseguir um passo adiante no meu raciocínio. Que peso, então, tem a televisão num país que ostenta este fator único na comparação internacional? A televisão é, e isso eu costumo dizer internamente nas reuniões que a gente tem, a TV Globo é uma estrutura profissional, de mercado, altamente motivada para dar certo, e a gente, volta e meia, tem as nossas conversas estratégicas. O meu ponto como jornalista dessa emissora é dizer que a teledramaturgia dela é mais rápida em detectar e responder a transformações sociais e culturais no Brasil do que o jornalismo dela. O que eu estou dizendo com isso? Que os nossos autores de novela e os nossos personagens de novela têm mais proximidade com o que as pessoas sentem. E o Egídio, que é um homem de imprensa escrita, sabe do que eu estou falando. Que a gente costuma dizer que a imprensa escrita apela ao cérebro, e a TV apela a emoções, o estômago e outras partes menos publicáveis. Então, a ideia de que essa conexão entre o que sejam mudanças da maneira como as pessoas pensam, eu não estou falando não de coisas como beijo gay, esse tipo de elemento dramatúrgico que causa muita repercussão. Eu estou falando, por exemplo, mulher sozinha, chefe do lar. As novelas pegaram isso muito antes, de sociólogos, analistas de geografia do IBGE e por aí, e nós jornalistas. Questão da geração perdida, se ela se identifica ou não com a geração antiga, tudo isso passou pelas novelas, assim como corrupção, preferências sexuais, uso de drogas, relações interétnicas, racismo e tolerância ou não religiosa. Vocês veem que é um
leque de assuntos sociais, culturais, amplo, profundo e difícil, que eu acho que a teledramaturgia chegou antes do jornalismo. O jornalismo caminha atrás. Vocês já perceberam para onde vai a minha resposta. Muito mais do que sermos capazes de determinar condutas e comportamentos através das opiniões que a gente seja capaz de pôr ou não na cabeça das pessoas, nós corremos atrás do que elas pensam. Então, eu adoraria que esses aplausos que vocês deram à pergunta, que é ótima, tivessem sido, pô, vocês jornalistas são capazes de fazer o que as pessoas querem pensar, ou nem mesmo querem pensar. Não, não somos. José Hernandes tem a solução dos problemas. Ele diz, a saída política brasileira não seria acabar com o pluripartidarismo e implantar o bipartidarismo? Eu, particularmente, não concordo. Eu já vivi em países com bipartidarismo. Eu fui correspondente nos Estados Unidos, praticamente, no fundo, são 2 partidos. Vivi também no Reino Unido, fui correspondente em Londres, antes de ter uma terceira força. Na Alemanha, eu vivi isso durante um bom tempo, quando as 2 principais forças políticas ainda não eram, digamos assim, tão acossadas por terceiras forças. Não acho, mas é uma opinião pessoal. Não acho que o bipartidarismo no Brasil fosse resolver. O que eu acho que o Brasil precisa é uma cláusula de barreira, isso é diferente. Eu não entrei aqui nessas tecnicalidades e problemas de reforma política, que isso enche o saco de qualquer plateia. Se vocês quiserem ir para esse campo, a gente vai. Eu acho que a cláusula de barreira é fundamental. Eu acho que a maneira que a gente tem hoje, prática, fácil, rápida, de evitar que a fundação de partidos políticos acabe virando simplesmente a fundação de balcões de negócio, porque vão trocar o tempo de televisão, vão entrar no fundo partidário, por aí vai, está na cláusula de barreira, a cláusula de desempenho, para quem não está familiarizado com o vocabulário político. É estabelecer o partido só terá usufruto de certos benefícios que a sociedade lhe dá. O fundo partidário é dado pelo dinheiro de todos nós. Somos nós que pagamos imposto e esse dinheiro vai para o bolso do partido. O tempo de televisão não é gratuito porra nenhuma. É pago. É obrigatório. De novo, o contribuinte brasileiro está financiando propaganda político-partidária na televisão. Isso é a sociedade que confere ao partido, que é uma organização privada, concordam? É um grupo privado o partido. Então, nós devíamos estabelecer para esses grupos privados uma cláusula de desempenho mínima, que eu não sei qual poderia ser, porém, isso foi derrubado. Eu acho que foi já conversei com muitos ministros do STF, acho um grave erro. Acho que isso teria evitado. O que eu quero dizer, para quem fez a pergunta, é que, de fato, 28 partidos eu nunca vi funcionar em congresso ou parlamento algum. Assim como há um outro aspecto também, que me influenciou muito como repórter, que é o de perguntar a vocês quantos sindicatos vocês acham que existem no Brasil. Boa pergunta. Alguém se arrisca a chutar? Não ouvi nada. Alguém falou? Em torno de 14 mil. O número está aumentando. Quantos sindicatos tem na Alemanha? 13. Vocês percebem que nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de um país com extraordinária capacidade de representação e defesa dos interesses do assalariado, que é a Alemanha. Qualquer empresa na Alemanha com mais de 60 funcionários está sob regime de cogestão. Há um grupo eleito pelos funcionários da empresa que se senta junto com o grupo que é o grupo do empreendedor, do capital, do dono, do patrão, e este regime de cogestão depende de 13 sindicatos. A gente está falando de um país onde o direito do trabalhador seja desprezado? Não. Nós estamos falando de uma tradição secular de avanço e conquistas de segurança social e defesa do trabalho na sua relação com o capital. E eles precisam de 13 sindicatos para isso. Agora, pergunte para qualquer assalariado ou trabalhador no Brasil, sindicalizado ou não, se ele acha que o sindicato dele o representa. Provavelmente ele dirá que não, a não ser que ele seja funcionário da estrutura. Então, é outra distorção grave que a gente tem, como esta do sistema político partidário, que a gente nem contempla, a gente nem pensa em mexer nisso. William Vac, passamos 1h40 ouvindo um pouco da sua inteligência, bebendo da sua sabedoria,
Agora você tem aí mais alguns instantes para dizer o que não disse. O grupo que esteve no poder até agora e que eu inicialmente disse perdeu o poder, foi um grupo capaz de fazer o país acreditar numa série de coisas que eu acho equivocadas, e isto foi destruído pelos fatos. Os fatos que estão se impondo na política brasileira hoje são os de que populismo fiscal leva à catástrofe. Excesso de intervenção estatal não produz os resultados que os seus simpatizantes vendem através de marketing bem pago e bem efetuado. Não há outro caminho a não ser através da política. E a política, ela ouve as ruas. A minha esperança, para terminar, é que a pressão que a sociedade está estabelecendo no setor político leve a algumas dessas transformações. E isto no foco fechado do que é a política brasileira e o seu sistema, que é detestado por quase todos nós. A outra é que, da mesma maneira como a sociedade brasileira, 20 e poucos anos atrás, criou o consenso de que era necessário acabar com a inflação, a sociedade brasileira precisa chegar a um novo consenso sobre o papel do indivíduo frente ao Estado. Precisa chegar a um consenso sobre a capacidade da sociedade civil e as suas organizações imporem agendas que não são mais as agendas do Estado. E que essa tão cantada classe C é uma esperança para nós, porque a gente, conversando com essas pessoas que, na propaganda oficial, foram resgatadas da pobreza para a tela plana da televisão, essas pessoas não se consideram beneficiadas por qualquer presente. Elas acham que elas ralaram e conseguiram, e chegaram aonde chegaram por um esforço próprio. Isto é a minha esperança. É de que esses milhões que hoje são descritos como classe média, ou classes emergentes, ou classe C, ou como vocês quiserem considerar, que não tinham acesso ao consumo e hoje têm, essas pessoas pensem em um novo Brasil, não este que está acabando agora, não este que eu não sei muito bem para onde vai. Eu não queria terminar o que eu vou dizer agora com um tom para baixo. Realmente eu faço um esforço de terminar com um tom para cima. E a minha esperança está em que as pessoas exerçam de fato isso que elas já sabem da vida delas, de cada um, que depende delas, que elas é que são os atores. Muito obrigado.